Como vencer o pecado? Amados, há tantas dúvidas que homens e mulheres que servem a Deus ou que tentam servir a Deus e mudarem a sua vida para que possam ter uma vida de milagre, de sucesso, de intimidade, para que possam de verdade progredir espiritualmente, se relacionar com Deus, conhecer a voz de Deus, ouvir Deus, enxergar Deus de forma nas coisas, na sua manifestação, na sua glória. Mas há muitas pessoas que não conseguem vencer o pecado. Mandam mensagem, perguntam, pastor, como que eu faço? Eu estou vivendo presa no pecado e são N erros, pecados que nos levam à morte. A Bíblia diz que o pecado, o salário do pecado é a morte. Quer dizer, quando a gente trabalha através de uma vida de empresa, de negócio, a gente tem um resultado, um salário final, que é a provisão. E aquele que peca, o trabalho deste pecado resulta em morte, em destruição. E a morte, nesta palavra, no seu original, está dizendo a separação de Deus. Quer dizer, a pior morte não é a morte física, é a morte separado, distante da glória, da luz, da presença. Imagina, viver num ambiente de escuridão, de trevas, de enxofre, de fogo, sendo queimado e clamar a morte física e não existirá mais morte. Mas a morte é essa separação de Deus. Há quantas pessoas lutam e tentam vencer o pecado, mas, infelizmente, ele diz, pastor, eu não consigo. Sabe, eu tento, eu me posiciono, às vezes eu consigo um dia, 2 dias, já vai lá, caio, erro de novo, faço algo que não devia, olho para onde não devia, mexo, uso droga, me prostituo, problema nisso, naquilo. Quer dizer, o pecado é aquilo que nos faz separar de Deus. Como que eu posso vencer o pecado? Sempre você vai ouvir eu falando isso. O relacionamento com Deus nos levará à intimidade e o crescimento, à transformação, a nos vivenciar o milagre. Há um segredo? Há uma maneira de vencer o pecado? Sim, a maneira de vencer o pecado é estar cheio da presença de Deus na sua vida. Não existe um método de uma oração, de imposição de mãos, de repreender, de dizer está repreendido. Não, porque você habita num corpo carnal. Você habita num corpo que almeja, um corpo que anseia. E de que forma que nós vencemos o pecado? Essa é a pergunta. Através de alimentar o nosso espírito. A Bíblia diz que aquele que inclina para a carne, colhe morte. Mas o que inclina, não é nem estar, inclina para o espírito, colhe vida e vida abundante. Olha o que a palavra de Deus diz em Salmos 1. Esse Salmos aqui é a base, na verdade, daquilo que nós temos que praticar todos os dias. Esse é o segredo de vencer o pecado. Olha o que diz a palavra. Salmos 1 diz assim: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quantas pessoas querem vencer o pecado, mas continuam se relacionando com pessoas que não agregam, que não acrescentam, que não somam, que não edificam, que não faz nada, que não promove nada para nós. Puxa, pastor, eu não estou conseguindo, eu estava até quase, eu fiquei uma semana, olha, até um mês eu fui para a igreja, Deus falou comigo, mas depois eu fui lá e pequei. Quer dizer, com quem você tem andado? Quem são as pessoas que alimentam você? Quer dizer, se alimentam a sua fé, se alimentam o teu espírito, você colhe vida, mas se alimenta a sua carne, você colhe morte. De que forma você e eu estamos usando os nossos sentidos naturais? O olfato, o tato, o paladar, quer dizer, tudo aquilo que nos aguça de forma natural, de que forma que estamos usando isso? Quer dizer, estamos dando atenção quando passa uma cena, uma coisa errada, um pecado, e você para, você volta, você alimenta a sua carne e você foge da aparência do mal. Então olha o que a Bíblia diz: bem-aventurado, muito feliz é o homem. Este homem aqui é de forma genérica, é o ser humano, não é o sexo masculino, é o ser humano. Bem-aventurado é o ser humano que não anda segundo o conselho de ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Quantas pessoas, e não tem problema, eu tenho amigos, eu tenho pessoas que andam perto de mim, olha, elas não servem a Deus, mas o cara é gente boa demais, é amiga minha, ela quer o meu bem. Amados, eu quero que você pense nisso. Leão só anda com leão. Leão não tem amizade com hiena, leão não tem amizade com urubu, leão só anda com leão. Quem é de Deus tem que andar com quem está cheio de Deus, mais do que você, para que você possa ser cheio, para que você possa ser renovado, para que você possa ser animado. Quer dizer, quantas vezes nós estamos vivenciando uma vida de conselho de ímpios,
Não percebemos através de pessoas, de relacionamentos, de canais, de vídeos que assistimos, que vão entrando. Que são sementes lançadas sobre nós. Nós somos a terra. Lembra que a Bíblia diz que a palavra é a semente e nós somos a terra? Quer dizer, nós não somos só a terra para a palavra. Nós somos a terra para as sementes mundanas. Nós somos a terra para as palavras de maldição. Nós somos a terra para aquilo que lançam sobre nós. E se nós estamos andando em lugares que estão semeando morte, está sendo plantado nas nossas vidas. E aí hoje você fala, não, estou tranquilo, eu estou na fé, eu vou para o culto hoje, está uma bênção. Mas de repente você percebe, cai, peca, faz aquilo que você não quis. Você fala, meu Deus, por que eu fiz isso? Do nada. Eu estava tão bem com Deus. É porque aquela semente começou a crescer dentro de nós. Olha o que a Bíblia diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores. Quer dizer, ele não se detém, deter é aquele que está andando de repente, deixa eu falar uma coisa com você aqui. Deter é parar por um período. Deter é você dar um tempo para ouvir aquilo que não é de Deus. Quantas pessoas têm se detido quando passa alguma coisa? Eu dei um exemplo, está lá sapeando na televisão, assistindo alguma coisa, de repente na internet, numa rede social, e passa algo pornográfico, algo que indesejável, que não é de Deus, que você sabe que não é de Deus, que não vai edificar. Aí você passa e daqui a pouco você... Peraí, deixa eu só olhar aqui, não tem nada não, peraí. Aí você se detém. Você se detém no caminho dos pecadores, você começa a ser alimentado por aquilo. Quer dizer, são sementes que começam a ser lançadas sobre as nossas vidas. Perceba que para plantar, não precisa semear. Para plantar, basta você não cuidar. Plantar frutos precisa semear. Mas para nascer capim, mato, erva daninha, ele cresce sozinho. Em terreno baldio, abandonado, chegar cheio de mato, invasão de mato, ninguém foi lá plantar. Ninguém foi plantar o que não presta. Mas para você colocar um pomar, para você cuidar, aí você tem que cuidar a terra, adubar a terra, preparar a terra, sempre para fazer a coisa boa. O preço é mais alto. O preço é muito mais alto, mas o resultado é muito melhor. Quer dizer, não se deter nos caminhos dos pecadores. E aí vem o quê? E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quer dizer, quando se assenta é porque já assumiu, já engoliu, já deu ouvido, já está fazendo parte daquilo que não edifica. Isso nos faz pecar, isso nos destrói. E todos os dias, não é você parar numa roda de conversa de um bar. Isso que Deus está nos ensinando através do salmista, é através de situações que diariamente nós temos que guerrear, lutar para vencer a nossa carne, inclinar para o Espírito, alimentar o nosso Espírito, ser cheio de Deus para vencer o pecado. É só assim que a gente vai vencer o pecado. Este é o homem bem-aventurado. Antes tem o seu prazer, está na lei do Senhor. Olha o prazer dele. Antes o prazer dele está na lei do Senhor. Quer dizer, ele lê a palavra. Ele na sua lei medita de dia e de noite. Quer dizer, quando eu e você nos alimentamos da palavra, buscamos a palavra, nós alimentamos o nosso espírito. Nós aumentamos a nossa fé, nós renovamos a nossa vida. Quer dizer, o nosso espírito está vivificado, nós estamos cheios de Deus, a carne está mortificada. Quer dizer, quando nós fazemos isso, a Bíblia diz que nós nos tornamos como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá fruto no seu tempo certo, cujas folhas não murcham, e tudo quanto ele fizer prosperará. Essa palavra é extraordinária. Perceba, só podemos vencer o pecado. Como, pastor? Através da decisão. E essa decisão não é Deus que vai tomar por você e nem por mim. Essa decisão é nossa e tem que ser agora. Fuja de tudo isso que mata, que mina, que joga semente maligna, que planta o que não presta. Busque a palavra, medite de dia e de noite, seja cheio de Deus. Como, pastor? Todos os dias nós postamos um minuto profético. A partir das 6 da manhã, todos os dias. Para quê? Para alimentar a minha e a sua fé, para animar o meu e o seu coração. Eu já assisti, eu já ouvi, já vi 2, já vi 10, eu já cansei, eu já estou 3, 4 dias sem ver. Quer dizer, hoje a gente corre primeiro para qualquer outra coisa. A gente só vai ver o celular, vai ver o Instagram, vai ver o WhatsApp. Aí, se der tempo, eu vou ler a palavra, se der tempo eu vou ouvir um louvor, se der tempo eu vou ouvir uma pregação, se der, quer dizer, se não der não tem problema. Escute uma coisa, põe lá como regra, medite na palavra de dia e de noite, acorda com adoração, ore, põe louvor, escuta o minuto profético, já compartilha, já abençoa pessoas, assiste outras mensagens, leia a Bíblia. Meu irmão, não tem como.
O pecado vai vir, você vai dizer, está repreendido em nome de Jesus. Eu estou focado em Deus. É assim que a gente vence o pecado. Não existe super-homem, não existe super-mulher, não existe apóstolo, não existe pastora, bispo, não existe ninguém, título ou cargo que faça vencer pecado. Pode ser servo, pode ser rei. Se dermos brecha, saímos da batalha, nós vamos morrer, nós vamos pecar, nós vamos desviar de Deus. Por isso, tome posse desta palavra em nome de Jesus. Se você quer vencer, se você quer mais de Deus, diz, pastor, eu quero renunciar ao pecado, eu quero vencer, eu quero ler mais a palavra, e eu vou fazer isso. Você vai testemunhar que a sua vida, a partir de agora, não será mais a mesma, e você não vai pecar mais, porque você não é um pecador. A Bíblia diz que justificados, o Senhor nos chama de justos. O justo viverá pela fé, ele não diz o pecador. A partir de hoje, você não é mais um pecador, você é um justo de Deus para viver pela fé. Se você tem sido edificado, deixa o seu like, compartilhe este vídeo muito que você puder. Se você chegou agora, se inscreva no canal, clica no sininho, na opção todas, em nome de Jesus. E como eu digo sempre, nunca desanime, nunca desista e nunca se esqueça que eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Deus te abençoe e fique na paz.